Olá, vamos lá estudar agora o terceiro capítulo do livro Boa Nova. Tem como título Primeiras Pregações. E ele começa fazendo uma revelação que Jesus esteve com João Batista nos primeiros dias do ano 30. Eles ficaram lá, passaram um tempo em que João estava fazendo jejum e penitência. Diz assim, ríspido jejum e penitência do grande precursor, até que o mestre, ou seja, Jesus, se despede e se direciona de Jericó para Jerusalém. Em Jerusalém, ele é abordado por alguns sacerdotes, mas alguns deles nem ligam para Jesus, seguem adiante. Porém, Hanã, que seria mais tarde um juiz inclemente da sua causa, isso está relatado pelo Humberto de Campos, aproximou-se do desconhecido, quer dizer, de Jesus, e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Jesus responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? E que pensas que tu venha a ser isso? E Jesus responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Quer dizer, está claro, né, que o reino não é um reino material. Mas o Hanã responde, obra divina em tuas mãos? E ele continua perguntando ironicamente, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os seus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Jesus responde, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esses representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmento de lama? Olha que irônico, né, esse tal de Ramã. Mas Jesus responde, sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Aí o Hanã, impressionado, responde, conheces Roma ou Atenas? E Jesus responde, conheço o amor e a verdade. O Hanã fala, tem ciência dos códigos da corte provincial, e das leis do templo? Responde Jesus, sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí o sacerdote, que é o Hanã, o contemplou irritado e dirigindo-se com um sorriso de profundo desprezo, foi para a Torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. A Torre Antônia era uma fortaleza construída por Herodes, que aliás o Herodes era um grande construtor, a parte de ter sido uma pessoa muito má, né? Mas ele era um grande construtor. E que ele deu o nome da torre de Torre Antônia em homenagem ao Marco Antônio. Bom, no dia seguinte, o Jesus sai, né, e começa a sua caminhada em busca dos seus discípulos. Os primeiros que ele encontra e que ele convida para fazer parte dos seus seguidores são Simão e André, filhos de Jonas. E ele se apresenta dizendo, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino, quer dizer, o reino de Deus, na terra. Quer dizer, em nenhum momento Jesus fala que é outro reino senão o reino de Deus, quer dizer, não era um reino material. André e Simão
lembram-se de já ter visto aquele mestre em algum lugar, mas eles não conseguem atinar para exatamente aonde que eles tinham visto. Mas eles resolvem seguir e Jesus fala: sede bem-vindos. Bom, é interessante porque o André, ele se pergunta que se Jesus seria um rei, mas em Cafarnaum existem tão poucas casas, né? Então ele acha que ali, se fosse aquele lugar, era um lugar muito pequeno para ser um reino de Jesus. Bom, aí ele continua seguindo adiante. Jesus reitera o convite: quereis ser meus discípulos? Aí olha só que interessante, porque às vezes a gente para pensar assim, mas como que esses discípulos seguem assim, né, de repente? E aqui o Humberto de Campos, ele faz um apanhado dos sentimentos, do que se passou dentro dos corações dessas pessoas para tão rapidamente seguirem Jesus. Olha o que o Humberto de Campos diz. André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele, onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito e, sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. E aí o Humberto de Campos continua e diz que o terceiro discípulo que ele convida foi Levi. Levi, que mais tarde vai ser chamado de Mateus. E novamente o Humberto de Campos fala do sentimento que toma conta do Levi. E ele diz assim: Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. E Jesus então disse: então vamos. Na continuidade, o texto diz o seguinte, abre aspas: no mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova, na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. Aqui, essa primeira pregação, já tem muitas pessoas que estão seguindo Jesus, que estão ali presentes nesse momento. E Jesus, então, contempla a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Agora vamos lá, que Jesus faz uma conexão com a passagem de Ramã. Olha o que ele diz. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam, em suas mãos, o material de base para a sua construção eterna e sublime. Então, nós sabemos que na concepção de Hanan, Jesus não ia atrair nenhuma pessoa, nenhum potentado da terra, né? Mas não era isso que Jesus pretendia. Pelo contrário, ele fala que justamente os seus seguidores seriam os sofredores, seriam os homens simples, que seriam, como é que ele fala? Em suas mãos, o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria, continua o Humberto de Campos, toda miséria e toda dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Lindo, né? Aqui, né? Eu acho muito bonito quando ele fala que Jesus
foi inspirado por Deus, né, durante as suas pregações para falar. E o povo também, magnetizado pelo seu amor, o amor de Jesus, escutava com grande transporte de ventura, ou seja, com grande transporte de felicidade. E o texto finaliza dizendo, abre aspas, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz e, bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Fecha aspas. Bom, tá aqui o capítulo 3. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.